O poder da palavra na formação da criança interior. Eu quero abordar sobre esse tema, trazendo conhecimento através do Evangelho de Cristo, da psicologia e neurociência. Então, seja bem-vindo ao programa do interior ao sagrado. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Vem comigo para mais essa jornada. As palavras têm o poder de construir ou destruir, e seu impacto é muito mais profundo quando dirigida a uma criança em formação. A psicologia analítica, criada pelo Carl Jung, que foi psiquiatra e psicoterapeuta, traz a teoria sobre o arquétipo da criança interior. Nos ajuda a entender como experiências da infância moldam a psique humana. Quando palavras depreciativas e ofensivas são proferidas pelos pais ou figuras de autoridade, elas deixam marcas profundas que influenciam a autoestima e a percepção do valor pessoal. A neurociência confirma que essas palavras impactam o desenvolvimento cerebral e a estrutura emocional do indivíduo. E no Evangelho encontramos ensinamentos sobre o poder da língua, reforçando que as palavras, elas podem ser fonte de vida ou instrumento de destruição. Então, como podemos ressignificar essas dores e restaurar a verdadeira identidade que Deus nos concedeu? Jung explica que o inconsciente armazena tudo o que vivemos e a criança interior representa a essência mais pura, espontânea e criativa. Entretanto, quando essa criança cresce ouvindo palavras de rejeição, desprezo ou humilhação, forma-se um eu ferido. E esse eu ferido pode carregar inseguranças, medos e dificuldades nos relacionamentos. Você já se perguntou quais palavras ou frases marcaram a sua infância? Alguma vez você se sentiu que não era suficiente ou que precisava se provar para ser amado? Estudos em neurociência mostram que palavras negativas frequentes ativam a amígdala cerebral, que é a área responsável pelo medo e pela resposta ao estresse. E olha só que interessante, talvez o que eu vou te dizer agora, você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho e adulto, talvez isso seja uma resposta. Se de repente você tem uma comunicação violenta, os pais com os filhos, e a devolutiva que os filhos dão para os pais, e adota esse padrão na fase adulta, não trata bem os pais, não tem paciência com os pais. E é um momento realmente para parar e refletir por quê? Por que que o meu filho ou minha filha não tem paciência comigo, é intolerante, tem sempre uma comunicação agressiva? Não posso falar nada que já me responde torto. Quando a criança ouve constantemente
frases como: você não é bom, seu burro, nossa, que menino lerdo, xinga, frases que só depreciam, frases que humilham, que ofendem, frases que diminuem a criança, a identidade da criança. Então, quando a criança ela ouve essas frases constantemente e crescem, isso, como eu falei antes, fica marcado profundamente. Porque nós temos a memória RAM, que é o registro automático da memória, e gera impacto emocional. Esse impacto emocional não é só propriamente pelas palavras ditas, mas eu já falei muito sobre comunicação não violenta, mas pelas emoções que essas palavras vêm carregadas por essas emoções, por esses sentimentos que são sentimentos ruins naquele momento. Então, isso desenvolve padrões. O cérebro, ele desenvolve padrões que ele recebe como uma ameaça. Por isso que desenvolve padrões de defesa, como ansiedade, baixa autoestima e comportamento agressivo, rebeldia. Então, por que muitas crianças se tornam rebeldes? São tolas, mal educadas, desobedientes. Porque geralmente essas crianças são sempre repreendidas. E essas repreensões são repreensões por palavras. Claro que o tema aqui são palavras, o poder das palavras. Mas não são só as palavras, mas é toda uma linguística corporal que vem junto com as palavras. Às vezes nem são palavras, mas às vezes são gestos, olhares, comportamento, falta de atitude, falta de carinho, de toque físico. A criança precisa muito do toque físico. Do 0 aos 4, 5 anos de idade, a criança precisa do toque físico. Ela precisa receber o amor pelo toque físico. É uma linguagem extremamente importante nessa fase. Então, as palavras, que é o contexto aqui, o cérebro, quando recebe frequentemente essas palavras, essas frases sobre a criança, que são frases negativas, o cérebro, ele absorve e ele cria esse mecanismo de defesa. Então, já na infância, você pode muitas vezes observar crianças que têm a baixa autoestima. Crianças que às vezes têm atitudes na ingenuidade, inconsciente, porque não tem o entendimento, onde elas são agressivas, desenvolveram uma rebeldia e fazem sempre o contrário, ficam o confronto e afrontando os pais para chamarem a atenção. Então, olha só como essas crianças estão recebendo e absorvendo aquilo que estão recebendo dos pais, que são o porto seguro do amor. Então, imagina como essa criança ela vai crescer entendendo o que é o amor. Em determinados momentos recebe carinho, tem um cuidado, tem a proteção. Em outros momentos recebem palavras, frases destrutivas, depreciativas, que ferem, que machucam a criança. Em suma, as conexões neurais formadas na infância podem se tornar circuitos fixos, fazendo
com que a pessoa, mesmo adulta, continue se sentindo inferior ou incapaz. Mas agora eu tenho a boa notícia. E sabe qual é? O nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade, ou seja, ele pode ser reprogramado por meio de novas experiências e da ressignificação de crenças, que são pensamentos que estão ali arraigados e você cresceu acreditando nesses pensamentos, nessas historinhas que você ficou se contando ali, contando para sua mente desde a sua mais tenra idade. Então, isso não é um fator. O que você desenvolveu pela infância, o que o seu cérebro ele recebeu, interpretou como uma ameaça e desenvolveu esses padrões, isso não é determinante para a sua vida. Você pode transformar essas palavras que você recebeu e que te prejudicaram absurdamente, principalmente na fase adulta. Você pode transformar isso. Isso não é determinante para a sua vida. Agora eu quero te fazer duas perguntas para você refletir. Você acredita que ainda carrega padrões mentais negativos por palavras que você ouviu lá na infância? E o quanto isso tem influenciado nas suas decisões e nos relacionamentos? Palavras que curam ou ferem. A Bíblia reforça inúmeras vezes o poder das palavras. E em Provérbios 18, 21 nos lembra que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As palavras podem aprisionar e também elas podem libertar. Jesus, em seu ministério, usou palavras para curar, restaurar e dar nova identidade às pessoas. Quando Jesus disse para Pedro que ele era a pedra sobre qual edificaria a igreja, em Mateus 16, 18, Jesus estava fortalecendo a sua identidade e propósito, mesmo sabendo das suas falhas. Queridos, se palavras negativas moldam a identidade, palavras de amor, de afirmação, de validação, têm o poder de restaurá-la. Deus nos chama de filhos amados e nos lembra que fomos criados à sua imagem e semelhança. Que palavras têm definido a sua vida? Você tem se alimentado das promessas de Deus ou de crenças limitantes? O que ouvimos na infância influencia fortemente quem nos tornamos, mas não define o nosso futuro. O Evangelho de Jesus, com auxílio da psicologia e da neurociência, pode nos ajudar a desconstruir, a desprogramar, a ressignificar essas marcas e reescrever uma nova história. Qual é o arquétipo da sua criança interior? Você sabe? O que você transmite para as pessoas? O que está nessa criança interior que reverbera em um arquétipo?
essa criança interior, o que reverbera é espontâneo, é autêntico, é verdadeiro? Você precisa se fazer essas perguntas. Você precisa buscar realmente o autoconhecimento. Você precisa parar e prestar atenção nos padrões. Os padrões que foram desenvolvidos em você. Os padrões da sua psique. Os padrões de pensamentos, os padrões emocionais, os padrões comportamentais. Será que o seu cérebro recebeu ameaças, interpretou como ameaças certas frases, palavras que você cresceu ouvindo ao seu respeito? E essa criança interior da infância foi extremamente ferida. E essa criança cresceu acreditando em todas essas palavras. Está na hora de você resgatar essa criança. Porque a criança interior em nós, mesmo na fase adulta, ela não morre. Todos nós temos a nossa criança interior. Está na hora de você parar para você se resolver, para você resolver essa criança interior que está lá na infância, presente na fase adulta. E é ela que está regendo muito a sua vida. Está na hora de você descobri-la, de você acolher todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, acolher com muito amor, com uma mente madura, adulta, atualizada, voltar e acolher, perdoar as pessoas que feriram essa criança, trazer essa criança à existência. Tudo que está reprimido nessa criança, o recalque que existe nessa criança, mostrar para essa criança, fazer com que essa criança se descubra o que existe de melhor nessa criança, as virtudes da sua personalidade, a alegria que existe nessa criança, uma alegria que pode estar reprimida. Deixar essa criança ser verdadeiramente na sua espontaneidade, na sua autenticidade, deixar ela ser realmente quem ela é, até mesmo para ela ter a oportunidade de ser lapidada. Libertar essa criança. Você precisa fazer um retrospecto na sua vida, fazer essa busca nessa memória inconsciente, recalcada, reprimida por tantas repressões, que é uma mente que está marcada, mas que ela não é tão inconsciente assim. Observe o que vem nos seus devaneios. Quais os pensamentos que vêm nos seus devaneios?
Quando você está focado, concentrado, fazendo alguma coisa, e de repente você se desconcentra sem perceber, comece a prestar atenção quais são os pensamentos, os devaneios que te tiram da concentração daquilo que você estava fazendo. Perceba se esses pensamentos em devaneios, eles são recorrentes, os mesmos pensamentos. Pode vir também a memória inconsciente, ela quer sair do inconsciente. E pode vir em sonhos. Você tem sonhos recorrentes? De repente, esses sonhos só mudam de cenários. A sua memória está querendo te dizer algo. Então, queridos, faça esse exercício. Primeiro você precisa identificar os padrões, palavras, pensamentos que você sempre acreditou nesses pensamentos sobre você. Trazer à sua memória tudo isso. Comece a fazer essa busca. Você está mexendo no profundo. Isso vai começar a vir à tona, pode acreditar. E não é para você ficar com raiva e você terceirizar a culpa. Não. A sua vida, quem determina o seu futuro, quem determina como vai viver o presente e o que fazer com o passado é você. Não perca tempo terceirizando a culpa. Se você está assim hoje, se você tem certos pensamentos que te prejudicam em várias áreas da vida, que não deslancharam, se você não acredita em você mesmo, tem inseguranças, medos, ansiedade, se você é um comunicador agressivo, se a comunicação violenta é muito presente, se você é uma pessoa muito reativa, muito ressentida, você não deve, ao descobrir o que está, qual o arquétipo dessa criança interior, você não deve culpar as pessoas que feriram essa criança. Porque eu quero te dizer que essas pessoas foram feridas também. Os padrões emocionais, comportamentais, eles podem ir de geração a geração. Mas você pode romper isso em você. Você pode acabar com isso em você. Perdoando essas pessoas, compreendendo por que essas pessoas eram assim. Por que elas não tinham paciência? Quando você na infância, por que não trataram de uma maneira mais amorosa, diferente? Por que não educaram diferente? Busque compreender o histórico delas, a vida delas. Elas deram o que elas receberam. Então, essas pessoas que sejam os pais, geralmente são os pais, eles precisam do seu perdão. Figuras de autoridade que foram muito significativas na sua infância precisam do seu perdão. Você precisa do seu perdão. Se perdoar. Então, a chave para a mudança está nas suas mãos. O poder de decisão está nas suas mãos. Porque Deus, Ele te criou para que você viva
naturalmente, verdadeiramente, a sua mais autêntica criança interior. Você é livre. Você precisa libertar a sua criança interior. Você precisa cuidar da sua criança interior. A nossa identidade, a restauração da nossa identidade, ela começa a partir da cura da criança interior. Por isso que eu trabalho muito dentro da psicanálise, com ferramentas como o trainer, a terapia existencial, a partir da psicologia de Carl Jung, que é a psicologia analítica. Conhecer, estudar a criança interior de cada um. Ali você vai encontrar raízes. Ali você vai encontrar muitas respostas. Você vai estar conectado com você mesmo, com um princípio de tudo que está em você, para qual Deus, a finalidade, o propósito para qual Deus te criou, começa a ser revelado. Você vai ter o auxílio de um terapeuta. Você precisa buscar essa ajuda. Mas você precisa, em primeiro lugar, nesse auxílio, estar de mãos dadas com Jesus. Porque é Ele que vai te ajudar a você a revelar a sua criança interior. Dê atenção a essa criança. Ame essa criança como ela é verdadeiramente. Liberte essa criança que pode estar tão reprimida, tão recalcada, por tantas palavras, por tantas vozes negativas que te reprimiram e você viveu oprimido, uma criança oprimida. Dê fôlego a essa criança. Traga a essa criança a vida. É isso que Jesus quer. E Jesus está pronto para o seu sim. Porque Ele vai estar com você nesta jornada. Se você confiar nele e convidá-lo para que ele faça parte desse processo com você. E grandes coisas ele vai revelar para você. Coisas grandes e ocultas, secretas que você não sabe. É um encontro genuíno, verdadeiro com você e com ele. Olha que coisa mais linda! É isso que Ele quer para cada um de nós. Ele não quer que nós fiquemos aprisionados em nós mesmos. Ele quer libertar essa criança que existe em você e que te reprime até hoje. E que criou um arquétipo que na verdade não é você. Não é a sua verdadeira essência. Você pode viver um arquétipo que não é você. É um arquétipo de um ego, de um eu ferido.
Dê chance e cuide da sua criança interior. Eu finalizo aqui com mais uma pergunta para você refletir. Quais palavras você tem usado consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor? Essas palavras têm sido fonte de vida ou têm sido fonte de destruição? Reflita sobre isso, sendo honesto consigo mesmo, sendo verdadeiro consigo mesmo. Não tenha medo. Faça isso de mãos dadas com Cristo. Busque uma ajuda para que você consiga, porque você não está sozinho. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse tema. Interiorize sobre todo esse conteúdo de uma maneira muito profunda, em solitude. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se para você esse conteúdo foi muito válido, compartilhe com outras pessoas que precisam também. Também não esqueça de ativar o sinalzinho, o sininho das notificações para você receber os próximos conteúdos. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.